Imagine que você vive numa época onde a violência e a corrupção tomaram conta de tudo. Onde não há justiça, não há bondade. Onde cada pessoa pensa apenas em si mesma e o mal se tornou a regra, não a exceção. E então Deus aparece para você e diz: vou destruir tudo. Toda a humanidade será eliminada da face da terra. Mas você vai me ajudar a começar de novo. Esta é a história de Noé. O homem que ouviu a profecia mais aterrorizante já pronunciada e recebeu a missão mais impossível já dada a um ser humano: construir um barco gigantesco no meio do deserto para salvar a vida na Terra de uma catástrofe global. Mas esta não é apenas a história de um dilúvio. É a história de como a obediência de um homem pode determinar o destino da humanidade inteira. Noé nasceu numa época que a Bíblia descreve de forma aterrorizante. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Não, era apenas que algumas pessoas fossem ruins. Toda a civilização havia se corrompido ao ponto onde a bondade era quase inexistente. Essa degeneração não aconteceu da noite para o dia. Havia começado séculos antes, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e geraram uma raça de gigantes violentos e corruptos. A violência se espalhou como uma infecção, contaminando toda a sociedade. Não havia leis, não havia justiça, não havia proteção para os fracos. O mundo havia se tornado um inferno na terra. Mas no meio dessa escuridão moral, havia uma luz: Noé. A Bíblia diz que ele era varão justo e perfeito nas suas gerações. Noé andava com Deus. Em uma época onde a bondade era considerada fraqueza e a integridade era vista como estupidez, Noé manteve sua fé e sua retidão. Era como uma vela acesa em meio a uma tempestade de trevas. Noé não era apenas um homem bom, era um pregador da justiça. Por anos, ele alertou seus contemporâneos sobre o julgamento que viria se não se arrependessem. Pregou sobre a santidade de Deus, sobre a necessidade de mudança, sobre as consequências do pecado. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Numa sociedade onde todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos, a voz da consciência era vista como um incômodo. Foi nesse contexto que Deus falou com Noé. A mensagem foi direta e aterrorizante. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Era um decreto de julgamento absoluto. Toda a humanidade seria eliminada da face da terra através de um dilúvio que cobriria até as montanhas mais altas. Mas havia uma exceção. Contigo, porém, estabelecerei o meu concerto, e entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Noé e sua família seriam poupados, mas com uma condição: ele teria que construir um barco massivo para preservar a vida na terra. As especificações que Deus deu eram precisas e gigantescas. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Para colocar em perspectiva, seria do tamanho de um campo de futebol e meio com 3 andares. Era uma embarcação maior que muitos navios modernos, mas aqui estava o problema. Noé vivia longe do mar. Construir um barco desse tamanho no meio do continente parecia não apenas impossível, mas completamente insano. Os vizinhos de Noé provavelmente riram quando viram os primeiros sinais da construção. O velho Noé finalmente enlouqueceu, devem ter pensado. A construção da arca levou décadas. Alguns estudiosos estimam que tenha levado entre 55 a 75 anos.
Imagine a perseverança necessária para manter um projeto desse tamanho por tanto tempo, especialmente quando toda a evidência visível sugeria que era um desperdício de tempo e recursos. Não havia sinais de chuva, muito menos de um dilúvio global. O céu estava claro, a vida continuava normal. Durante todos esses anos, Noé enfrentou não apenas o desafio físico da construção, mas também a pressão psicológica da dúvida e do escárnio. Seus vizinhos provavelmente o consideravam maluco. Talvez até mesmo sua própria família às vezes questionasse se ele havia realmente ouvido de Deus. Era necessária uma fé extraordinária para continuar martelando, serrando e construindo dia após dia, ano após ano. Mas Noé não estava apenas construindo um barco, estava construindo um santuário para a preservação da vida. Deus havia ordenado que ele trouxesse de todo animal limpo, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Era como construir o primeiro zoológico do mundo, mas com o propósito de preservar cada espécie da extinção total. O desafio logístico era imenso. Como reunir animais de todos os continentes? Como alimentá-los durante meses? Como impedir que os predadores devorassem as presas? Como manter a higiene e a saúde de milhares de animais em espaço confinado? Eram problemas que pareciam impossíveis de resolver com a tecnologia da época. Mas Deus havia prometido enviar os animais até Noé. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Não seria Noé quem teria que caçar e capturar. Os próprios animais viriam até ele, movidos por um instinto divino de preservação. Quando a arca finalmente ficou pronta, algo extraordinário começou a acontecer. Animais de todas as espécies começaram a chegar como se respondessem a um chamado que apenas eles podiam ouvir. Leões caminhavam pacificamente ao lado de gazelas. Lobos seguiam cordeiros. Predadores e presas, que normalmente eram inimigos mortais, se comportavam como se tivessem esquecido seus instintos básicos. Os vizinhos de Noé devem ter ficado perplexos ao ver esse fenômeno. Talvez alguns tenham começado a se perguntar se o velho pregador não estava certo, afinal. Mas mesmo diante dessa evidência sobrenatural, a maioria continuou incrédula. O coração humano tem uma capacidade impressionante de racionalizar até mesmo os milagres mais óbvios. Noé e sua família entraram na arca junto com os animais. Foram 8 pessoas ao total: Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas respectivas esposas. Era um grupo pequeno para carregar o peso de recomeçar a civilização humana, mas era o que restara da humanidade justa na Terra. E então aconteceu algo que selou definitivamente o destino de todos os que ficaram fora. E o Senhor o fechou por dentro. Deus mesmo fechou a porta da arca. Não foi Noé quem tomou a decisão final de se separar do resto da humanidade. Foi o próprio Deus quem determinou que o tempo de misericórdia havia acabado e o tempo de julgamento havia começado. 7 dias depois de a porta ser fechada, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Não foi apenas uma chuva forte, foi como se as próprias estruturas que separavam as águas da terra das águas do céu tivessem se quebrado. Água jorrava do subsolo e despencava do céu simultaneamente, numa catástrofe hidrológica sem precedentes. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não parou nem por um momento. O nível da água subiu inexoravelmente, primeiro cobrindo as casas, depois as colinas,
depois as montanhas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Era literalmente o fim do mundo como eles conheciam. Imagine o terror dos que ficaram fora da arca quando perceberam que Noé estava certo. Primeiro devem ter pensado que era apenas uma tempestade forte que logo passaria. Depois, quando a água começou a subir, devem ter procurado lugares mais altos. Quando a água continuou subindo, devem ter se agarrado aos topos das árvores, depois aos telhados das casas, depois aos picos das montanhas. Alguns provavelmente correram até a arca, implorando para entrar. Mas era tarde demais. Deus havia fechado a porta e não havia mais como abri-la. A arca se tornou simultaneamente o símbolo da misericórdia divina para os que estavam dentro e do julgamento divino para os que estavam fora. Por mais de um ano, a arca flutuou sobre as águas que cobriam toda a terra. Não havia terra à vista, não havia pontos de referência, apenas água até o horizonte em todas as direções. Dentro da arca, Noé e sua família cuidavam dos animais, mantinham a estrutura funcionando e confiavam que Deus os guiaria para a terra firme quando chegasse a hora. Dentro da arca deve ter sido uma mistura de esperança e claustrofobia. Por um lado, eles estavam vivos e seguros, enquanto todo o resto da humanidade havia perecido. Por outro lado, estavam confinados em um espaço fechado com milhares de animais, sem saber quando ou onde voltariam a pisar em terra firme. Era necessária uma fé extraordinária para manter a sanidade em circunstâncias tão extremas. Finalmente, lembrou-se Deus de Noé. As águas começaram a baixar gradualmente. Primeiro, os picos das montanhas apareceram. Depois, mais terra ficou visível. A arca finalmente encalhou nos montes de Ararat, provavelmente na região que hoje é a Turquia Oriental. Mas, mesmo depois de a arca encalhar, Noé não saiu imediatamente. Ele testou as condições enviando primeiro um corvo, que voou de um lado para outro até que as águas secaram. Depois enviou uma pomba, que voltou porque não achou lugar para pousar. 7 dias depois enviou a pomba novamente, e ela voltou com uma folha de oliveira no bico, sinal de que a vegetação estava renascendo. Na terceira tentativa, a pomba não voltou, indicando que havia encontrado lugar para viver fora da arca. Quando Noé finalmente saiu da arca, a primeira coisa que fez foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus. Era um ato de gratidão e adoração, reconhecendo que sua preservação havia sido inteiramente obra divina. E aspirou o Senhor o suave cheiro e disse o Senhor consigo: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Deus então estabeleceu uma aliança com Noé e com toda a humanidade que descenderia dele. Prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio e deu o arco-íris como sinal dessa promessa. E será que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens? E lembrar-me-ei do meu concerto. Noé viveu mais 350 anos depois do dilúvio, tempo suficiente para ver a humanidade se multiplicar novamente e começar a repovoar a terra. Mas também viveu para ver os mesmos problemas de orgulho e rebeldia ressurgirem em seus descendentes, culminando na Torre de Babel. Era um lembrete sóbrio de que mudar o ambiente não muda necessariamente o coração humano. O legado de Noé transcende qualquer medição humana. Literalmente toda a humanidade descende dele e de sua família. Cada pessoa viva hoje carrega em seu DNA a herança genética de um homem que teve coragem de obedecer a Deus quando todo mundo ao seu redor havia escolhido a rebelião. Mas talvez a lição mais poderosa da vida de Noé não seja sobre o dilúvio em si, mas sobre a importância da obediência mesmo quando não entendemos completamente
o plano de Deus. Noé construiu uma arca no deserto porque Deus mandou, não porque fazia sentido do ponto de vista humano. Sua fé não estava baseada na evidência visível, mas na confiabilidade do caráter divino. A história de Noé também nos ensina sobre as consequências da corrupção moral. O dilúvio não foi um ato arbitrário de destruição. Foi o resultado inevitável de uma sociedade que havia rejeitado completamente os padrões morais de Deus. Quando a violência e a injustiça se tornam a norma, quando a bondade é desprezada e a maldade é celebrada, as consequências são catastróficas. Para os cristãos, Noé prefigura Cristo de várias formas importantes. Assim como Noé salvou sua família da destruição através de sua obediência, Cristo salva a humanidade da condenação eterna através de sua obediência perfeita. A arca representa a segurança que encontramos em Cristo, e a porta fechada por Deus representa a exclusividade da salvação através dele. A história de Noé continua relevante porque vivemos em uma época que tem paralelos assustadores com os dias anteriores ao dilúvio. Jesus mesmo disse: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O mundo de Noé não foi destruído por falta de aviso. Ele pregou por décadas sobre o julgamento vindouro. A construção da arca foi um testemunho visual constante de que algo extraordinário estava para acontecer. Os animais chegando de forma sobrenatural foi mais uma evidência, mas as pessoas escolheram ignorar todos os sinais até que foi tarde demais. Noé nos ensina que a fé, às vezes, exige que façamos coisas que parecem loucas para o mundo ao nosso redor. Que obedecer a Deus pode nos fazer parecer excêntricos ou até mesmo insanos aos olhos dos outros. Mas também nos ensina que Deus honra a fé que persevera, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. A arca que Noé construiu não era apenas um meio de transporte, era um símbolo de esperança em meio ao desespero, de preservação em meio à destruição, de novo começo em meio ao fim. E talvez seja isso que mais precisamos aprender com Noé, que mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, Deus pode estar preparando algo novo e melhor. O homem que construiu um barco no deserto para escapar do fim do mundo nos ensina que a obediência a Deus, mesmo quando não entendemos suas razões, pode ser literalmente a diferença entre vida e morte, e que às vezes, para salvar o futuro, precisamos ter coragem de parecer tolos no presente.